Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a este que é o quarto episódio da nossa série de webinars que fala aqui do Conselho de Amigo e que nós estamos aqui nesse contexto falando sobre os resultados da pesquisa do LCM, o Latin Communicator Monitor, com os resultados da pesquisa de 2023, com dados que foram coletados em 2021 e 2022. E para este tema de hoje, que é sobre consultoria externa em comunicação estratégica e relações públicas, complexidade, qualidade e tendências, nós temos aqui convidadas muito especiais, né? A começar pela Ana Soares Monsalve, que é doutora em estudos latino-americanos pela Universidade do Chile, jornalista e comunicadora corporativa. É docente da Universidade de Medellín e membro da equipe principal do LCM, responsável pela pesquisa na Colômbia. Temos também a nossa querida Ariane Feijó, a CEO da Ultimifica, consultoria de estratégia de marketing digital. É empreendedora, relações públicas, fundadora da agência Ultimifica e autora do livro Inbound PR, Como Sincronizar Negócios rumo à Maturidade Digital. E comigo, né, nesta série incrível aqui sobre o LCM, esses resultados também apresentados, a nossa querida Andréa Taides, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria, nossa querida UFSM, e coordenadora do capítulo brasileiro do LCM, a qual eu tenho um imenso prazer de chamar agora para fazer as devidas apresentações. Olá, boa tarde. Obrigada, Carlos. Obrigada. É um prazer estar aqui em mais uma conversa, né, de Conselho de Amigo, do nosso sistema Conferp, e agora com as amigas aí, a Ana Maria Soares e a Ariane Feijó. A Ana, eu vou contar uma historinha rápida antes de passar a palavra para ela, né? Mas eu e a Ana, nós somos quase que, enfim, fundadoras do LCM aqui na América Latina, porque quando um dos nossos diretores, o professor Juan Carlos Mojeda, né, tratou de viabilizar, digamos, junto com a EUPRER, a possibilidade de fazermos o LCM, né, aqui na América Latina, ele nos convidou para um pré-teste, não é mesmo, Ana Maria? Então, lá em 2008, 2009, nós fomos convidadas para fazer uma testagem desse estudo, que a EUPRER estava pensando ainda, né? E desde então, eu e a Ana, né, nós estamos firmes aí no LCM, quando ele veio se consolidar realmente a partir da edição 2014 e 2015. Então, a Ana hoje ela trabalha conosco, ela apresenta alguns dos dados que nós temos sobre realmente esse mercado das agências, das consultorias, das assessorias, né, Carlos? Que é um mercado muito interessante para quem atua na nossa área. Então, eu acho que eu passo de imediato a palavra para Ana Maria Soares. Seja bem-vinda, Ana. Bien, muchas gracias por la presentación. Quiero compartir en este momento mi pantalla para conversar sobre algunos datos específicos. Agradezco mucho la invitación. Un saludo muy especial a todas, a todos los profesionales que en torno a Confer están trabajando cada vez más por hacer mejor nuestra profesión. Y agradezco también que me excusen por mi no hablar en portugués, voy a hablar devagar en español para poder compartir algunas ideas sobre los últimos datos del LCM 2022-2023 en torno al tema de consultoría y agencia. De nuevo, la invitación para que puedan consultar todos nuestros informes, los 5 informes, en nuestro sitio web, que es latincommunicationmonitor.com, y recordar que somos parte del Global Communication Monitor y que como tal también pueden acceder a los monitor de Europa, de Asia Pacífico y de Norteamérica. Para América Latina, entonces, me parece importante, me parece relevante contar que en las 5 ediciones hemos tomado datos de profesionales entre 17 y 20 países en promedio en las 5 ediciones, y quisiera destacar que, por ejemplo, en el LCM de 2014-2015, el primero, la muestra fueron 803 profesionales
de los cuales 20,5 trabajaban en consultoras y agencias. Y las mujeres representaron en esta muestra en general el 61,7%, pero además de quienes trabajaban en consultoría en agencia, correspondía al 37,2% de mujeres directoras. En 2016-2017 la muestra fueron 914 profesionales, de los cuales el 32% de esta muestra, 32,6%, trabajaban en consultoría y agencia, y en el total de la muestra el 66%, 66,6%, fueron mujeres. Como verán, en todas las muestras hay una alta presencia, ya lo sabemos, de mujeres en la profesión, pero además en la dirección de las agencias y consultoras. Para 2018-2019, la muestra fueron 1.165 profesionales y el 25,3% se ubicó trabajando en el rol de consultoría y agencia. Para 2020 y 2021, la muestra fueron 1.683 profesionales y el 26,2% se ubicaba en el trabajo de consultoría y agencia. Pero miren el dato de 2022-2023 de la muestra de 1.134, 52% de esta muestra trabajan en consultoría y agencia. Es un dato relevante. Ha aumentado el número de profesionales trabajando en consultoría y agencia, o en particular en participar en nuestro estudio. Y es importante entonces tomar algunos datos de cómo o en qué contexto estamos trabajando en esta labor de consultoría, asesoría y en agencias de comunicación y relaciones públicas. Sabemos que estamos en un entorno VUCA, en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero también cómo estas diferentes condiciones están interconectadas y nos generan momentos o vivencias de policrisis, diferentes tipos de crisis y simultáneas, casi todas con difícil solución, pero además que involucran entornos o sectores tanto ambientales, políticos, económicos, tecnológicos, culturales, la situación de pobreza, la situación de migración. El entorno geopolítico cada vez nos hace un poco más, requiere más capacidades en desarrollo para esta labor. Y por supuesto hay un entorno de pesimismo, hay una desilusión, particularmente en América Latina la vivimos todos los días, del entorno político y también del desarrollo económico. ¿Qué nos exige entonces? Nos exige trabajar en diferentes áreas, en diferentes sectores. Desde el área en que estemos trabajando, tenemos que pensar en que la situación es cada vez más diversa y compleja, pero también que se nos va a exigir mucha más calidad en nuestro trabajo. Entonces, entre esta muestra de profesionales, cuando les consultamos en 2021-2022, cómo consideraban la necesidad de la consultoría externa para la comunicación con los stakeholders, si estaba creciendo o no, miren los porcentajes de totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo, y acá en la necesidad de consultoría externa para procesos y estructuras de comunicación está creciendo, también un 70% en total acuerdo. También preguntamos si en el sector de la consultoría se estaba presentando mayor diversificación y complejidad, y 75,6% estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, asegurar la calidad de la consultoría externa es cada vez más difícil. El 60,6% de los profesionales estuvo de acuerdo. Miremos en particular en este comparativo, como sabrán, el LCM toma datos de 20 países y aquellos que alcanzan una muestra representativa significativa entran en los comparativos. Vamos a mirar simplemente los datos de Brasil
y de Colombia en particular, que es donde estoy en este momento ubicada. La necesidad de consultoría externa para la comunicación con los stakeholders está creciendo. En Brasil, el 85.6% estuvo de acuerdo. La necesidad de consultoría externa para procesos y estructuras de comunicación está creciendo, 86,40% estuvo de acuerdo. Y el sector de la consultoría es cada vez más diversificado y complejo, el 86,4% estuvo de acuerdo. Y asegurar la calidad de la consultoría externa es cada vez más difícil. El 58,5% de profesionales que participaron en esta muestra por Brasil estuvo de acuerdo. Miren que no es un porcentaje muy alto, estuvo más alto en Chile, estuvo más alto en otros de los países como México, incluso en Colombia. En Brasil llama la atención y Ariane podemos discutir acerca de por qué puede considerarse que la calidad de las consultorías externas es cada vez más difícil, pero en Brasil no salió tan alto este porcentaje. Las agencias también generalmente tienen unos procesos y unos procedimientos estándares, presentan muchos servicios similares. Estos fueron los servicios o las actividades típicas para profesionales que trabajan en consultoras y agencias. Y vale entonces la discusión en la conversación que vamos a tener si se mantienen o si consideran que los sectores tecnológico, ambiental, político, económico han generado cambios en los últimos 2 años. Recordemos que estos datos fueron tomados a finales del 2021 y mediados del 2022. Uno de los servicios es atender consultas de clientes sobre la comunicación con stakeholders. Mayoría o todo el tiempo del trabajo, un 61,5% estuvo de acuerdo. Implementar la comunicación de los stakeholders para los clientes, 55,3% estuvo de acuerdo. Atender consultas de clientes sobre estructuras y procesos para las comunicaciones de las organizaciones de los clientes, 61,8%. Pero miren que el más alto entre estos servicios fue implementar estructuras y procesos para las comunicaciones en las organizaciones de los clientes, con un 63,3%, que les toma mayoría o todo el tiempo del trabajo. En los otros hay un porcentaje menor de tiempo considerable o una parte pequeña del tiempo de trabajo. El área del sector de la consultoría en comunicación estratégica y relaciones públicas y trabajo en agencias cada vez está creciendo más. Si bien hubo un tiempo de recesión, por decirlo así, durante pandemia, poco a poco se ha venido reportando un aumento. Miremos que, por ejemplo, en el Holmes Report del 2024, específicamente en el estudio sobre los 100 más influyentes del mercado en las agencias más reconocidas a nivel mundial, dicen que los presupuestos en 2024 de las oficinas de relaciones públicas superan los 5.500 millones de dólares anuales y se observa, reportan ellos, un aumento del 11% con respecto al año 2023. Por lo menos el 20% de quienes dirigen las relaciones públicas gestionan presupuestos de más de 100.000 dólares, perdón, aquí se me fueron algunos números. En el 2023 la cifra fue el 17%, en el 2022 solo el 25% de la muestra trabajaba sobre esta cifra. Ya puedo precisarla en un momentico, apenas avancemos un poco en la conversación. Y miremos que en el LCM estábamos planteando que en Brasil, en el 2022, fue considerado altamente positivo por parte de las agencias y consultoras que recaudaron al menos 920 millones de dólares en ese año, lo que representaba un aumento del 15% en comparación con el 2021. Y en particular en Colombia, en el país donde trabajo, al cual
represento y me oriento en la dirección del estudio LSM para mi país, la revista PIM informaba que en el sector de la industria de las comunicaciones en el país se registraron 700 empresas con ventas de 13,1 billones de pesos colombianos, algo así como 3.000 millones de dólares, ¿sí? Y generó 58.000 empleos formales, lo que superó el 12,5% a las cifras del 2021. Pero además, en este estudio se observa que las agencias de relaciones públicas reportan las mejores tasas de crecimiento de las ventas en el año 2022, muy por encima que otros de los sectores, por ejemplo, que las agencias de publicidad y la publicidad exterior. Eso como en torno al mercado, cómo se está moviendo o cómo se está observando la dinámica del mercado en la industria de las relaciones públicas. Pero también hay que mirar qué dificultades se están presentando o por lo menos cómo se consideran esas dificultades de prestar el servicio de consultoría y trabajar en agencias de relaciones públicas. Miren acá que el puntaje más alto representa las respuestas de las consultoras y agencias en torno a que el sector de la consultoría es cada vez más diversificado y complejo. Asegurar la calidad de la consultoría externa es cada vez más difícil. También responden que es bastante complejo para el mismo sector. Este gris son las respuestas del mismo sector de consultoría y agencias. La necesidad de consultoría externa para la comunicación con los stakeholders está creciendo, particularmente las personas, los profesionales que trabajaban en consultoría y asesoría en relaciones públicas valoraron menor este punto. Sin embargo, miren que es altamente valorado por empresas que cotizan en bolsa, también por organizaciones estatales, ¿sí? Llama ahí la atención. Puede haber una necesidad que de pronto no se está considerando. La necesidad de consultoría externa para procesos y estructuras de comunicación está creciendo. De nuevo, son consultores y personas que trabajan en agencias quienes lo valoran mucho más alto. Y esto nos lleva entonces a una situación también que debemos enfrentar en el sector de la consultoría y servicios en agencia de relaciones públicas, y es que cada vez es necesario pensar en cuáles son los estándares de calidad que permiten una mejor competencia para poder atender a todas estas necesidades en este entorno y con una industria que demuestra estar creciendo y manteniéndose en desarrollo y evolución. La profesión necesita estándares que guíen la calidad de los servicios en consultoría de comunicación estratégica y relaciones públicas. 86,8% está de acuerdo. La profesión necesita también estándares para que los clientes valoren y aseguren la calidad de la consultoría. 88,7% está de acuerdo. Miren que no es solamente entre nosotros, también debemos pensar y mucho mejor si es orientado desde las asociaciones de profesionales, cuáles son esos estándares también para no solo consultar, sino negociar y conversar con los posibles clientes en los diferentes sectores. Y en particular quiero tocar esta temática porque la transformación de la comunicación digital en los servicios de las consultoras y agencias está demandando nuevas capacidades, nuevas habilidades. Efectivamente, ¿qué tanto estamos considerando cómo la comunicación y las nuevas tecnologías, la comunicación digital, los nuevos soportes digitales están cambiando nuestra forma de ejercer, de prestar los servicios, pero también de diversificar en estos mismos servicios?
Las prácticas de trabajo flexible. Entendemos también que estamos viviendo otro tipo de momento en el trabajo y que la comunicación digital, las nuevas habilidades y oportunidades de la tecnología nos facilitan otras formas de trabajo. Entonces, las prácticas de trabajo flexible, aunque están establecidas, podemos mirar cómo desde las agencias y consultoras se está incorporando esto en mayor medida para facilitar ese trabajo de calidad, más humano, más sensible, pero también aprovechando todas las oportunidades que tenemos con los avances tecnológicos. Y finalmente, decir que está abierta la conversación y que este es el equipo de trabajo que lidera el Latin Communication Monitor, siempre dispuestos a ofrecer orientación, capacitación, pero también a atender las consultas, atender las inquietudes y las ideas nuevas para seguir desarrollando investigación científica para la profesión, para mejorar nuestra profesión en comunicación estratégica y relaciones públicas. Entonces quedamos con la conversación abierta. Muito bom, Ana. Olha, fiquei impressionado com os dados, né? E eu comecei a fazer várias anotações aqui logo de início, e aí depois acabaram vindo dados que eles foram já meio que autorrespondendo algumas coisas que eu ia supor, vamos dizer assim, né? Dessa transformação desse boom das consultorias ali logo depois da pandemia, né? Pegando um pouquinho desse contexto da flexibilidade da forma de trabalho, né? O teste do home office, o teste do trabalho híbrido, né? Que agora o pessoal está falando muito mais forte do híbrido, muito mais do que o home office, né? Eu acho que o home office, como a gente vê muitas empresas gigantes aí de tecnologia também, que estão repensando, né? Foram para o home office 100%, voltaram para o presencial e aí viram que o presencial também não é uma solução completa e agora estão no híbrido. Então a gente vê que mesmo a pandemia tendo acontecido lá em 2020, a gente ainda está testando formatos, né? E o pós, claro, a pandemia ela acabou trazendo o quê também, né? E aí, claro, uma opinião particular, né? E eu sempre eu comentei nos webinars anteriores, como eu venho de indústria, eu trabalho no ramo industrial, então é um outro segmento também, é um segmento muito difícil de você trabalhar à distância com todo o seu corpo que tem lá, porque a gente precisa dos operadores de máquinas ainda, muito deles, né? Então, a gente tem 80% do pessoal da indústria que ele é operacional, né? Os outros 20% é que estão no administrativo, no estratégico, né? E é ali que eu me enquadro também. Esses são possíveis totalmente. A gente fez até alguns trabalhos nesse sentido. Mas eu vi alguns colegas migrando ali, por exemplo, na pandemia, porque muitas empresas começaram a fazer a flexibilização, né, que a gente chamou no Brasil de flexibilização. Então, trabalhava alguns dias da semana presencial ou aproveitava algum período para ficar por casa, para não perder o seu corpo funcional, né, o seu quadro de pessoas. Mas, infelizmente, nem todas as empresas conseguiram sustentar esse formato e muitas demissões ocorreram, né, por conta ali desse período. Então, muitas empresas até quebraram, né, logo após. E eu vi muitos colegas que se formaram comigo, migrando justamente para a questão de agência, consultoria, porque havia uma grande necessidade no mercado, porque as empresas precisavam de profissionais, porque a comunicação ela continuava acontecendo e precisava acontecer ainda. Mas presencialmente algumas empresas não conseguiram mais sustentar esses quadros grandes, né, de áreas de marketing, da área de comunicação. E alguns profissionais que eu conheço também, eles optaram por participar e montar as assessorias, porque hoje a gente trabalha muito naquele sistema de hub, né? Que muitas vezes tu não precisa tu mesmo ter uma consultoria, né? Você próprio, mas tu trabalha em particular para duas, três agências ao mesmo tempo, né? E isso dá uma flexibilidade profissional e talvez uma felicidade, né, de trabalho, de formato, que a pessoa gosta desse formato, que eu vi que elas estão se dando muito bem hoje assim, né? Conseguem ter um trabalho de qualidade, e aí eu venho, né, nesse sentido da dificuldade da qualidade, às vezes,
Eu sinto que a gente também contrata agência hoje, né? Nós enxugamos o quadro funcional e eu tive que enxugar o nosso quadro, né? Eu sou coordenador de marketing ali e nós tínhamos 4 pessoas trabalhando comigo. Hoje temos eu e mais um designer. E a gente tem agência agora, nos ajudando e auxiliando. Porque a agência, eu consegui ter mais agilidade em algumas operações, né? E ideias que talvez nós ali naquele circuito a gente não consegue oxigenar, sabe? A gente vai, acaba num ciclo que tu vai e volta e tu tá no mesmo caminho sempre. E vem o pessoal de fora e diz assim, tá, mas por que vocês não fazem, né? Dá um pitaco ali diferente, a gente consegue mudar algumas coisas. O que eu sinto, às vezes, da dificuldade da agência é que a diferença de alguém interno, claro, né, que está no dia a dia, entende as dores maiores da empresa do dia a dia, onde é que está as dificuldades para poder trabalhar aquela dificuldade, né, e para poder solucionar de uma outra maneira interna, e, talvez um mau entendimento da gestão das empresas, de entender que a própria agência ela vai precisar de um tempo de amadurecimento daquela empresa. Não é simplesmente chegar ali, vou botar a mão na massa, já vou fazer sucesso aqui dentro dessa empresa, né? É a expectativa do cliente, claro, né? Eu me coloco também no lugar do cliente, mas eu me coloco muito no lugar dos meus colegas que hoje estão em consultorias, né? Né? Vai fazer uma campanha, vai fazer algo assim, tu precisa de no mínimo uns 3, 6 meses para surtir um pequeno resultado. Não é em um primeiro mês, né? Então eu vejo isso, tipo, é uma dificuldade, mas também tem os desafios, mas acho que tem um outro lado educativo que a gente precisa levar, que é para as gestões, as lideranças, para eles entenderem um pouquinho melhor como é que funciona quando a gente vai contratar uma consultoria e que resultados de fato a gente deve esperar, né, para dar uma alinhada um pouquinho nessas expectativas, né, da imersão da consultoria e o resultado positivo que a gente pode obter a médio e longo prazo, não a curto. A curto, se for para curto, então a gente tem os freelancers, a gente tem, né, outros tipos de profissionais que a gente pode trabalhar daqui a pouco com alguns trabalhos pontuais, né? Mas falei demais aqui, a gente tem uma pessoa que conhece muito mais esse mundo de consultorias e de assessorias do que eu, porque é o cerne dela, é o dia a dia, não é, Aninha? A Ariane? Sim, não, Carlinhos, olha só, na verdade, eu acho que eu acabo estando aqui do outro lado do balcão, né? Tu tá do lado do que contrata e eu tô do lado de quem é contratado. Agora, eu acho que tem um ponto muito importante. Como eu já tive agência e chegou um ponto que eu vi que o modelo de agência não atendia o que eu queria, o que eu estava buscando, depois de ter trabalhado muito tempo dentro de empresas de tecnologia, ver um mercado que estava se digitalizando, eu entendo que o papel da consultoria e da agência são papéis diferentes no mercado. O papel da consultoria ele é muito mais estratégico tático, enquanto o da agência ele tem que ser mais tático operacional, o que não significa que a agência não possa trabalhar de maneira estratégica, mas a consultoria e a maneira como eu enxerguei, né, as grandes consultorias de gestão, que é quem eu me inspirei para construir uma consultoria de marketing e de comunicação, que é a Otimifica, está muito focado nessa visão, né? Eu sempre digo para o cliente, essa questão que tu trouxe muito bem, oxigenar as ideias, né? Enquanto vocês estão trabalhando com o PR, o marketing, a comunicação de vocês, a gente está fazendo isso para 30, 40, 50 empresas simultaneamente. E a gente também pode puxar insights de empresas muito grandes para empresas pequenas e principalmente de empresas pequenas para empresas grandes. Porque a empresa pequena, ela tem o que para mim é o requisito essencial no mercado de comunicação, que é a agilidade. É um conceito que a gente traz da indústria de software, não é? As metodologias ágeis, e que a gente ainda não, a gente ainda tem dificuldade de aplicar na comunicação. Porque a gente está constantemente entre a maré e o rochedo, entre a demanda de velocidade, de resultado rápido, e a demanda de construção de processos para ter mais previsibilidade naquilo que a gente vai fazer. Hoje a gente sabe que é possível fazer um marketing e uma comunicação mais preditivos, mas isso não se constrói da noite para o dia. A gente precisa de uma estrutura, de uma base para poder coletar esses dados, de pessoas treinadas para analisar esses dados, para que a gente possa usar isso com segurança, não é? E eu acho, tem vários pontos aí, né? Eu vou falar os pontos aqui que eu também anotei muitas coisas, adorei a apresentação, Ana. Um prazer te conhecer e não agradeci, né? Muito obrigada por estar aqui nesse momento tão rico com vocês. A minha empresa, diferente da empresa do Carlinhos, é uma empresa de serviços, né?
E todas as pessoas que a gente contrata, elas são CLT. Porque a gente também tem uma preocupação muito grande com a questão da precarização do mercado de trabalho. A gente é constantemente pressionado por grandes empresas para contratar mais. E a gente não contrata porque entra um novo contrato. A gente tem uma estrutura de gestão que eu fui atrás de construir quando eu comecei a Otimifica, eu busquei uma consultoria de gestão, na época mais do que eu poderia pagar, e o investimento se justificou em menos de um ano, não é? Porque eu sabia que a minha formação em comunicação, ela não me traz as bases de gestão de um negócio que eu preciso, mesmo sendo uma pessoa super empreendedora. Empreendedorismo e gestão são coisas diferentes, complementares, mas são coisas diferentes, não é? Então, eu vejo também essa questão do trabalho remoto e acompanhando, né, demissões em massa em grandes empresas de tecnologia. Eu acho que, provavelmente, aí entre o fim da pesquisa, né, do último LCM e a próxima, a gente vai ver um impacto muito grande da IA. Mas eu nem digo impacto da IA no sentido de substituição de mão de obra, e sim de medo de investir. O que a gente percebe hoje é que as empresas elas estão tentando segurar o máximo para ver o que, afinal, essa tal de IA ou AI, né, pode entregar, para então voltar a investir. É um momento curioso, né? Ao mesmo tempo, eu também entendo que todas as empresas hoje, agência, consultoria, empresa, são empresas de tecnologia. Só que a gente não precisa necessariamente criar novas tecnologias. Eu defendo muito que a gente tem que criar indicadores. A gente tem poucos indicadores. Eu criei um indicador que eu uso na minha consultoria e que qualquer empresa pode usar porque ele está disponível gratuitamente. Ainda tem muito para desenvolver, academicamente, inclusive. Mas ele existe e ele é um número. E não que a gente precise de um número, porque a gente sabe que muitas coisas na comunicação, elas são intangíveis e assim elas têm que ser. Só que para que a gente consiga jogar as regras desse mercado, a gente precisa falar a língua dele. E nós vivemos num mercado que no fim, o que as empresas querem é mais venda. Só que nós não geramos vendas diretamente, então nós precisamos ter indicadores intermediários. Agora, eu penso que quando a gente fala, né, de remoto, digitalização, da participação das mulheres, o nosso grande desafio no mundo tecnológico é um desafio de comunicação. Ele é um desafio de manter a humanização em uma superaceleração do digital. E aí eu trago um exemplo, eu acabei de voltar do Web Summit aqui em Lisboa, e os ingressos para aumentar a participação de mulheres eram 75 euros e podia indicar mais uma pessoa. Então, por 75 euros, 2 mulheres poderiam participar de um evento global de tecnologia. O total de mulheres ainda foi menos de 50% dos participantes. Por que isso? Porque o mercado, ele precisa de um outro ambiente para que as mulheres possam trazer, né? E não só as mulheres, eu acho que as mulheres e os homens, que eu, por exemplo, em casa, eu tenho a sorte, sei que o Carlinhos aí também na casa dele, não é? Nós exercitamos a coparentalidade. Aqui não é pai ou mãe, a maternidade não é a coparentalidade, né? Mas também, o Carlinhos também buscou muitas dessas condições. Eu busquei essas condições quando eu resolvi criar a minha empresa há mais de 10 anos atrás. Então, assim, quando a gente fala de diversidade, inclusão, isso passa necessariamente por ter mulheres em condições de poder participar. Por exemplo, nesse mesmo evento tinha uma área lá para as crianças poderem ir. Só que assim, eu não me imagino levando a minha filha para um evento como esse. Eu acho válida a iniciativa de abrir espaço, mas não é isso. É muito mais. É até uma questão mesmo de cabeça, de como é que a gente pensa, de como é que a gente é acolhida. Então, tem um espaço muito grande aí para essa humanização, não é? E para essa inclusão, não só das mulheres. Se a gente está dizendo que para as mulheres é difícil, o que dizer para outros grupos e, eventualmente, grupos minorizados também, né? Não só grupos minorizados, mas minorizados também. Então, eu vejo, assim, uma importância muito grande da gente crescer sobre isso. Com relação à parte da consultoria, né, das consultorias, os dados efetivamente, a gente falou que tudo isso está relacionado, não é? Mas falando especificamente de mercado e de atuação. Eu acho que eu tenho mais perguntas aqui para trazer. Numa era de IA, como eu costumo dizer, a gente não tem que estar dando respostas, a gente tem que buscar perguntas, né? Mas eu penso assim, como é que as agências e as consultorias que estão sendo tão demandadas, elas podem equilibrar inovação tecnológica com
a personalização humana, né? A gente tem muitos caminhos hoje para usar. Eu falo de indicadores, mas eu também falo de algo que a gente não está usando o suficiente, que é a visão ultra segmentada da comunicação. Hoje faz muito mais sentido nós comunicarmos com menos pessoas, a gente comunica muito melhor do que quando a gente pensava em grandes massas. Não tem, eu até falei sobre isso, é impossível fazer personalização em massa. Eu não acredito nesse conceito. Eu não acredito. Eu acredito em disparo de e-mail, em canais de comunicação de massa, eu acredito em tudo isso, mas eu não acredito em personalização, em essa personalização um a um, que a gente precisa, que a gente demanda no mercado de comunicação, né? Outra coisa que eu deixo como pergunta é: o que as consultorias estão fazendo para criar estruturas mais ágeis e responsivas em tempos de transformação digital? Porque é isso que o mercado está demandando, é isso que a gente observa, essa a ausência de parâmetros, vamos dizer assim, para saber se o trabalho consultivo ou se o trabalho da agência ele está me levando na direção desejada, quais são os parâmetros, né? Que estruturas que a gente está criando enquanto agência, enquanto consultoria, para tornar isso tudo mais ágil. E por fim, eu acho que tem tudo a ver com a questão do trabalho remoto também. Como é que a gente transforma o modelo tradicional de agência em um modelo mais colaborativo e centrado na criação de valor contínuo? Eu acredito, pessoalmente, já vou dar uma respostinha para esse. Eu costumo dizer que a gente tem que ser mais cardume e menos polvo. Essa visão que o Carlinhos trouxe de que mas a gente acaba, o profissional de comunicação, ele acaba trabalhando com vários players diferentes, não é? Eu puxo muito isso dos meus clientes grandes empresas, sobre a sustentabilidade das pequenas empresas que estão trabalhando para eles. Então, não se trata apenas de remunerar bem o colega ou o parceiro, mas se trata principalmente da gente construir estruturas sustentáveis. Como é que eu estou apoiando aquele parceiro a ele se desenvolver também? Isso é uma responsabilidade que eu tenho, eu exerço, mesmo sendo pequenininha no mercado, mas que eu entendo que as empresas grandes e médias e pequenas também precisam se responsabilizar. Acho que toda mudança do nosso mercado passa pelas pessoas, passa por essa visão de cardume, de conexão e passa pela inclusão. Inclusão fala aqui em nome das mulheres, não é meu lugar de fala, mas de todos os grupos aí que de alguma forma ainda não estão plenamente representados no nosso cenário, nas agências e nas grandes empresas. Também falei demais, mas é muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, ele falou demais nada, falou precisamente ali o que a gente precisava escutar também, né? E que legal que tu trouxe essa visão que foge um pouco do que é o nosso dia a dia daqui também, né? Que dentro disso, a gente está de outro aspecto colaborativo, né? Desse cenário como um todo. E com dados tão ricos aí trazidos, e no webinar anterior ainda a gente se questionava também, porque apareceu um outro indicador também que falava também sobre a participação feminina, né? E até a ideia também disse, mas como é que a gente consegue ver um dado como esse e não ficar perplexo sabendo que, por exemplo, a gente conhece a nossa realidade, pelo menos do Brasil, né? A gente sabe que a nossa área, a gente pode falar aí de 80 a 20, mais ou menos, né? Num parâmetro. 80% mulheres para 20% homens, né? Principalmente em relações públicas. E como é que essa dinâmica aparece ainda apresentada em dados, né? E na anterior a gente falava de Contec, né? Uhum, Dos medos, dos desafios de que as mulheres se achavam menos preparadas em termos de uhum, tecnologia, menos qualificadas em termos de tecnologia, né? uhum, Então, é isso que realmente traz. E a ideia desses webinars, até quando a gente provocou a primeira vez, né, que a gente falou, né, a ideia era justamente a gente não simplesmente só trazer os dados, mas criar as provocações para que não somos nós que vamos resolver aqui, mas cada pessoa que está assistindo esse webinar, de como é que ele pode transformar essa realidade no seu dia a dia, né? Seja se tiver sendo um intraempreendedor, né, dentro de uma empresa, um RP, um comunicador, como é que ele transforma essa realidade dentro da empresa? Ou como é que ele transforma essa realidade para os seus colegas, né, para sua comunidade, para sua categoria, né, para que a gente consiga cada vez mais se qualificar, né? E em tempos
de digitalizações e tudo mais, a gente entende que a tecnologia está muito rápida, né? E a gente está muito atrasado, também defasado em termos de aprendizado. Então, quando a gente está aprendendo uma coisa, já tem outras três na frente ali saindo de lançamento, e a gente está sempre correndo atrás, né, de Mas, algo. o Carlinhos, eu acho que tem 2 pontos aqui. O primeiro é que assim, não se trata só de mulheres ocuparem mais espaço, significa de ter um ambiente para as mulheres ocuparem esse espaço, e esse ambiente a gente ainda está descobrindo como é. E sobre a questão da nova tecnologia, isso é uma coisa que eu bato muito na metodologia que eu desenvolvi, que é o seguinte: eu não tenho que estar up to date com todas as tecnologias que estão surgindo, porque isso é impossível. Eu preciso saber o que é estratégico para o meu negócio, seja eu empresa, seja eu agência, seja eu consultoria. E essa visão estratégica, ela é deixada de lado em prol do uso das redes sociais, da publicidade, que ainda é muito mal utilizada no contexto contemporâneo, ainda é usada com a mesma mentalidade lá de trás, não é? E dos anos 50, lá de trás, falando dos anos 50, né? E as outras dinâmicas que a gente tem aqui. Então, o que a gente precisa mais é aprender melhor quais são as dinâmicas, porque a tecnologia, ela ainda vai mudar, mas ela ainda é 0 ou 1. Quando a gente entrar na computação quântica, a gente vai entrar num outro paradigma. Mas nesse momento ainda é 0 ou 1, né? E assim, eu também, conectando essas duas coisas, a primeira programadora da história era uma mulher, né? A Ada Lovelace, ela era uma mulher. Só que assim, há quantos, sei lá, 1800, eu acho, eu não me lembro exatamente quando foi. Ela até vai fazer aniversário por agora, eu quero contar essa história em algum momento. Mas assim, já era uma mulher pensando, né? A tecnologia, eu brinco sempre, ela é feminina, né? Criar, desenvolver, estruturar. Então, eu acho que a gente tem muito viés ainda na nossa sociedade e o próprio viés machista, vamos chamar assim, ele também acaba limitando algumas coisas, limitando a maneira da gente trabalhar, da gente acolher e de ser acolhido também, né? Toda essa pressão, essa velocidade, essa correria, que é uma coisa que ainda é muito mais presente no Brasil do que aqui na Europa. Eu costumo dizer às pessoas, e aí, como é que tá a correria? Eu disse, não tem correria. Não, como assim não tem correria? Não tem correria. Eu abri espaço, tempo, e eu faço a minha equipe também ter espaço e tempo para eles, porque isso é uma questão que a gente vai implementando culturalmente. Então, eu acho que é bem importante a gente pensar e entender que não é só ter mais mulheres nas posições, porque as condições para as mulheres ocuparem espaço nunca vai ser o suficiente, mas já tem muito. Agora, que espaço é esse? Que ambiente é esse para as mulheres desenvolverem o que precisa ser desenvolvido, né? Eu reflito muito sobre isso, tá? Me gustaría como complementar un poco en otra mirada, y es que a veces se estereotipan algunos saberes y algunas habilidades. Entonces, en anteriores LSM hemos visto cómo las mujeres reconocen otro tipo de habilidades, no la tecnológica, pero sí, por ejemplo, la gestión, la dirección, el relacionamiento. Entonces, puede ser que no tengamos, o las mujeres reconozcan menos habilidades tecnológicas, pero saben qué hacer con los resultados del apoyo de la tecnología. Puede que no sepamos o no reconozcan las mujeres profesionales la habilidad para dominar la tecnología, pero sí para orientar hacia el análisis de los datos que la tecnología provee, más en el pensamiento de dirección estratégico prospectivo. Entonces, a veces también en nuestro medio estereotipamos esos conocimientos y pensamos, o puede asumirse como, si la mujer no sabe de tecnología, entonces es porque es menos inteligente. No, las inteligencias son múltiples. Y entonces lo que hay es que conducir esas habilidades y esa comprensión analítica en lo que somos más fuertes. A mí me llama mucho la atención la presencia, el aumento en la dirección de las agencias y consultoras por parte de las mujeres, porque también hay otra consideración, y es los tiempos que esto requiere y la atención de la familia. Ha venido evolucionando, ha venido cambiando, pero también ha venido la mujer cediendo esa obligación que se le atribuía culturalmente a que es quien orienta, maneja, está presente en el hogar.
y que el trabajo entonces no le puede quitar tiempo del hogar. Ya eso ha cambiado. Y entonces más mujeres están orientando su vida profesional en la dirección o incluso en la creación de nuevas empresas, potenciando sus capacidades directivas y de gerenciamiento. Es mi opinión. Perfeito, Ana. Déia, gostaria de tecer algum comentário também? Não, eu acho que a gente estava com duas pessoas aí, né, muito bem preparadas aí para discorrer sobre o tema. E da minha parte, Carlos, eu só tenho um agradecimento aí ao Conferp para que no seu webinar, né, Conselho de Amigo, pudesse permitir que a equipe do LCM, junto com convidados tão especiais como a Ariane aí, né, e outros que tivemos, que a gente teve a oportunidade de explicar, de detalhar mais alguns pontos, né, da pesquisa, porque realmente o levantamento de informações que nós fazemos através do LCM, né, nesses 10 anos que nós estamos comemorando hoje, né, esse ano, 10 anos de LCM, é muita informação. Então, todo o espaço que a gente pode falar sobre algumas temáticas em específico, e dentro também das perguntas, né, que a Ariane nos fez, a ideia aqui não é respondê-las, né, Ariane? Porque realmente isso é para cada um de nós profissionais, estejamos, por exemplo, formando novas gerações de profissionais ou atuando no mercado, essas são perguntas que nós temos que nos fazer e tentar responder de forma colaborativa, né? Que também é esse também o objetivo do LCM, trabalhar em rede, trabalhar em cooperação, academia e mercado, para que a gente possa ter profissionais que se sintam mais empoderados, que se sintam mais seguros e que possam cada vez mais contribuir para uma sociedade melhor, né? Que no fundo também tudo tem a ver com isso, né? A gente precisa ter uma sociedade melhor em termos éticos, em termos ambientais, em termos de equilíbrio social, equilíbrio econômico, né? É tudo isso, e a nossa área pode muito bem contribuir com isso. Então, agradeço, Carlos. Andréia, Ana, Ari, que satisfação, assim, e eu tenho que agradecer demais vocês pela disponibilidade de tempo, né, que eu sei que tempo hoje é precioso, né, da mesma forma que a gente fala, né, que conseguir a atenção de alguém hoje é algo extraordinário e muito difícil, é um dos maiores desafios hoje que a gente tem, e tempo realmente faz muita diferença para a gente. Eu gostaria de agradecer vocês pelo tempo de vocês, né, de participar aqui para a gente poder discutir e trazer esses dados, essas informações que são extremamente relevantes, né, e tentando trazer de forma realmente mais objetiva para que cada um possa fazer o seu pensar no dia a dia, né, de utilizar esses dados, né, e contribuir. Inclusive, né, Deia, o LCM também é aberto a parcerias, né, para poder explorar melhor esses dados, né, levar. Gostaria de deixar esse espaço para vocês fazerem o convite também aos colegas ou entidades, a quem que pode, né, quem que poderia contribuir com a LCM e de que forma. Ok. Ana, ¿quiere hablar sobre quién puede ayudarnos con el Latin? ¿Qué tipo de ayuda podemos tener? ¿Quiere hablar de eso? Bueno, yo lo que más quiero señalar y celebrar es que Confer, con este tipo de espacios, contribuye con el fortalecimiento del desempeño profesional. Las asociaciones profesionales son de gran ayuda para la academia y la ciencia, porque nosotros hacemos una investigación empírica, pero que permite construir una mirada introspectiva de la profesión, hacia adentro de la profesión, y que valide o refute o que complemente teorías que están generando procesos de formación. Entonces, lo más importante para nosotros es la ayuda de asociaciones profesionales como ustedes que permiten llegarle con los datos a profesionales que están preocupados por fortalecerse entre sí. Les felicito por eso y pienso que es la mayor contribución que Confer puede ayudar en fortalecer la profesión, no solo en Brasil, es un ejemplo para América Latina.
para Colombia, por ejemplo, son un ejemplo. Nosotros no tenemos la fortaleza en asociatividad que ustedes tienen. Y esto hace grande a nuestra profesión. Entonces, para nosotros la ayuda de las asociaciones profesionales es vital. Tanto as universidades, por exemplo, se querem utilizar os dados, que em parceria com as associações possam talvez desenvolver cursos rápidos, né? Cursos livres, como a gente fala agora, né, Ariane? No sentido de uma qualificação, de uma atualização, eu acho que a gente pode trabalhar junto desse contexto. Também outros profissionais que querem, por exemplo, pensar sobre determinados dados que nós temos e querem desenvolver alguma metodologia a partir dos problemas que a gente vem levantando. Então, enfim, existem várias possibilidades. Basta o pessoal acessar lá o site, o portal, né, do LCM, fazer contato conosco, e aí a gente já pensa, porque necessidades e criatividade a equipe tem. Então, sempre todas as pessoas que têm interesse em apoiar o LCM de alguma forma, a gente consegue, sem dúvida, encontrar aí um modus operandi e aí sempre saem bons frutos. Perfeito, obrigado, Deia. Ari, gostaria de fazer um comentário para a gente poder fazer um fechamento aqui agora? Só agradecer vocês, obrigada pelo convite, sempre bom poder aí acompanhar os dados e o que está acontecendo, né? Fazer essa conexão aí entre a academia e o mercado, sempre muito próxima da DEA também, uma nossa embaixadora dessa conexão, sem dúvida nenhuma, ou uma das, né? Obrigada aí pelo convite e pelo espaço, adorei. Tá, joia, pessoal. Agradeço muito então a todos aí pela audiência e espero que quem não pôde assistir ainda os episódios anteriores, por favor, vão estar todos disponíveis aí no canal do YouTube do Conferp, né, e também do LCM. E fica o convite para os próximos episódios aí, capítulos também do LCM, que a próxima pesquisa, assim que vier, será disponibilizada a todos. Quanto mais pessoas participarem, melhor e mais eficiência nesses dados nós teremos, né? E quiçá, né, nos próximos dados a gente tenha grandes surpresas aí positivas que saiam a partir desses insights que nós tivemos aqui, né, com esses resultados de 2023. Mais uma vez, muito obrigado a todas, a todos e fique com um beijão a todas vocês. Um beijão, pessoal. Obrigada. Até mais, gente. Muchas gracias.